Oi, Oi, professor, tudo bom? tudo bem, Cecília? Tudo ótimo. Estudando bastante. Estudando. Que hora que é a prova? Oi, professor, desculpa, não entendi. A prova é domingo, que horas? Tá me ouvindo bem? Agora sim, eu estava pondo o fone. Ah, tá. Desculpa. A prova é domingo, que horas? À tarde, Ah, tarde, domingo à legal. tarde. Legal. 1h30 fecha os portões, né? Até às 7. Você vai fazer em que cidade? Caçador. Hum, Conheço Caçador. Conhece? Conheço. Fazer em Caçador. Eu moro em Fraiburgo, na verdade. Conheço Vou fazer Freiburgo. Sou de Fraiburgo. Conheço Freiburgo. Conhece? Eu conheci Freiburgo em 2000. Acho que foi Hum, 2000, 2001, por aí. é? Eu conheço algumas cidades de Santa Catarina. É o estado que eu mais gosto, né? Oh, que coisa boa. Eu morei 7 anos em Floripa. Vou voltar ano que vem. Agora tá morando em Curitiba? Tenho família em Curitiba, daí eu voltei por causa do mestrado. Mas Hum, eu morei 7 anos em Floripa e eu sou apaixonado por Floripa. Ai, Floripa é tudo de bom, né? Ah, nem fale, né? Floripa é Floripa. Curitiba frio, aqui também é frio. Mas quarta-feira agora, terça e quarta-feira, terça-feira tava 6 graus. Nossa. E Curitiba é muito úmida, né? Ah, sim, aqui também tava horrível. Chegou a 2 graus Nossa. quarta-feira. Muito frio, muito frio. E Mas você nessa está fazendo, época ainda, para ficar em qual cidade? Aí mesmo? caçador mesmo, Ah, caçador. que legal. Aqui na minha cidade não abriu vaga, né? Mas é pertinho, né? Ah, é pertinho, 1 hora, Ah, é uma pertinho. horinha, pertinho. Uhum. Ah, é bem pertinho. Vou esperar um minuto e a gente vai começar, tá? Ok, obrigada. Oi, Boa noite, prof. tudo bem, Lucilena? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, tirando o frio. Eu detesto frio, detesto. Frio é bom para Aqui namorar, não comer tá pizza tão e dormir. frio. Aqui tá. Eu estou na praia, eu estou em Balneário Camboriú, aqui não é tão frio. Eu tenho 7 primos aí. Daqui 2 semanas eu vou estar indo. Ah, muito bom, né? Eu tenho um primo na 2.950, na 2.450, na 2.550. Nossa, Um do lado do outro, assim. eu estou tomando até um óculos. É, isso é cerveja, né? Hum? Isso é cerveja. É cerveja, um pouco álcool. Muito saiu Ah, agora para não engordar. não tô vendo que é pouco álcool, não. Teus olhos já estão pequenininhos. Não, 72, só tem pouquinho de calorias, 72, não é álcool, calorias. Tem álcool aí. Não existe cerveja sem álcool. Vamos começar? Vamos Claro, começar professor, porque a vamos gente embora. tem horário aí. E Eu. Vamos sim. eu vou fazer. Eu peguei os exercícios aqui de alguns assuntos que são importantes, que a FEPESE, no caso a FEPESE, gosta muito de repetir, sabe? Ela repete constantemente. Aí eu vou dando umas dicas aqui. A ideia não é acertar a questão, deixar a questão para você fazer, até porque você tem bastante exercício. A ideia aqui é fazer juntos para tirar algumas dúvidas. Aí vocês vão interrompendo a aula e vai perguntando para mim, tá?
Lembre-se que você tem a matéria de constitucional no teu edital. Então, às vezes, a pergunta parece ser de constitucional e é de administrativo. Ou parece ser de constitucional e acaba sendo de administrativo, vice-versa, tá bom? Então, aqui, ó, todas as questões aqui são da FEPESE, todas no nível da sua prova, e eu destaquei alguns pontos importantes. Princípios administrativos. Sempre que for falar de princípios administrativos, deixa eu só selecionar aqui a canetinha. Sempre que for falar de princípios administrativos, a primeira saída é você decorar o artigo 37, a cabeça do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Então, isso aqui é chamado de princípios expressos ou princípios explícitos. Sempre que a banca falar para você os princípios escritos ou os princípios expressos ou os princípios explícitos que orientam a administração pública, sempre será esse conjunto aqui da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre é esse grupo de princípios. Você não pode deixar de observar isso daí, tá bom? Isso é muito importante que você chegue com ele decorado. Aí ele diz o exercício 1 para nós assim, que os princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. É uma nova maneira de ele afirmar para você que ele quer os princípios expressos ou os princípios explícitos, norteando, orientando a conduta quando no exercício de atividades administrativas. Isso que é muito importante você ter isso em pauta. Existe o exercício de atividades administrativas. Então, é meramente decoreba. Os principais princípios, não é que sejam os principais princípios administrativos, porque não há hierarquia entre os princípios. Mas a banca gosta de usar essa palavra, os principais princípios. Na verdade, todos os princípios têm igual importância. Ele apenas quer saber se você decorou a cabeça do artigo 37, que orienta como a administração pública e como o agente público deve agir. Legalidade está correto, impessoalidade está correto, monovalentes nem é princípio para nós aqui. A letra B. Os principais princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui está correto. A letra C não pode, né? Porque ele traz plurivalentes aqui para a gente. E a letra D também não pode, porque ele diz assim, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. Não é eficácia, é eficiência. Então, só pode ser a letrinha B para nós aqui. Alguma dúvida sobre princípios? Alguma informação que você queira aí? Nenhuma? Podemos continuar? Podemos continuar, prof. Tá. Só lembre uma coisa importante, ó. Quando ele não estiver trabalhando com esses princípios, ele vai estar trabalhando com mais dois princípios. O supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, eles são princípios implícitos, grave isso. Eles são princípios implícitos. Não esquece dessa informação para a prova, que é muito importante. O exercício 2, também falando de princípio, a FEPESE é uma banca que não importa o cargo que você vai fazer, não importa o nível do teu cargo, se é, por exemplo, nível médio, superior, ela gosta muito dessa matéria de princípios. Eu já vi provas dela cobrando 5 questões de direito administrativo, 4 questões serem apenas sobre princípios. Sobre os princípios da administração pública, é exemplo de infração ao princípio. Então, ele quer saber o que está contra o princípio. A legalidade é a atuação da administrativa conforme o direito. Aqui a palavra direito
ela significa lei. Quando ela aparece assim solta, a palavra direito, ela significa lei. Então, legalidade é atuar conforme a lei? Sim, legalidade é atuar conforme a lei. Moralidade, desapropriar imóvel pelo fato de a autoridade pública pretende prejudicar prejudicar um inimigo? Isso aqui está errado, né? Isso aqui é uma infração que está sendo cometida, essa desapropriação está sendo cometida em relação ao princípio da moralidade administrativa. Porque a moralidade administrativa, eu devo praticar o ato sempre visando o interesse público. E aqui não foi o que aconteceu. Se negar a publicar as contas do município. Ora, Professor, não está aparecendo o slide. Acho que ele por que disse, será que não? tem que pular para o 2 ali, professor. Está no 1, o vermelhinho. Mas eu estou no 2. Mas aqui está no 1 ainda para nós. Para nós aparece a 1 ainda. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho qual que foi a situação aqui. Acho que Espera aí. tem que descer até, puxar para baixo, não é? Para mim aparece normal aqui. Espera aí. Deixa eu descartar. Apareceu? Ou não? Não. Tá, espera aí. Isso. Ah, agora sim. Apareceu? Para mim, apareceu. Agora sim, beleza. Obrigada. Apareceu? Talvez Sim. eu tenha que fazer isso. Então, ele não está rodando aqui para mim, ele está rodando para vocês, não. Se não rodar no terceiro, me avisa, tá? Ah, aqui. Então, aqui, ó. Quando eu vou falar de princípios da administração pública, eu quero saber aquilo que está cometendo uma infração. Toda vez que aparecer a palavra direito, assim, ó, no direito administrativo, ela se refere à palavra lei. Não só no direito administrativo. Quando você estiver estudando, muitas vezes, aparecer a palavra direito, ela significa lei. Ele está dizendo que a legalidade é atuar conforme a lei. Sim, isso aqui está correto, porque eu, administração pública, só posso atuar ou praticar o ato conforme a lei. Certo. Aí, na 2, ele diz assim, ó, se o indivíduo desapropriar um imóvel pelo fato de a autoridade pública pretende prejudicar o inimigo. Ora, isso aqui está sendo contra a moralidade administrativa. Na verdade, a moralidade administrativa, ela se refere ao interesse público. Então, aqui não está havendo interesse público. Então, aqui está sendo cometida uma infração. A publicidade, ela vai gerar um princípio para nós, mais na frente, chamado princípio da transparência. Então, se negar a publicar as contas de um município, também é uma infração, mas é uma infração ao princípio da publicidade. Agora, o prefeito que contrata a filha, isso aqui é uma pegadinha de prova, para ser assessora lotada em seu gabinete, não é uma infração à eficiência. Poderia ser uma infração à impessoalidade. Mas o STF já se pronunciou há muito tempo que aqueles cargos que são direto de confiança, não há nepotismo. Então, aqui não há nepotismo. E se houvesse aqui uma infração, seria infração à impessoalidade, não eficiência. Então, só pode ser a alternativa B. Entenderam? Alguma dúvida? B, professor? Isso. Porque eu quero o quê? A infração ao princípio. Aqui, realmente, essa infração é a infração à moralidade. Realmente, essa aqui é a infração à publicidade. Mas essa aqui não é infração à eficiência, é infração à impessoalidade. Eu não estou perguntando se isso aqui está certo ou está errado. Estou perguntando se a infração está sendo cometida em relação ao princípio. Aqui não. Entenderam? Sim. Não deixe dúvidas. Essa é uma característica da FEPESE, tá? Porque o aluno vai falar assim,
Isso aqui vai achar a resposta. Então, tome muito cuidado com isso daí. Eu vou mudar para 3, aí se não aparecer, me avisa, tá? Apareceu? Não, prof. Continua na 2. Então, peraí. Tem problema não. Eu carrego a 3 aqui. Agora sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim aparece bem para vocês? Sim. Ou assim é melhor? Assim, ó. Assim é melhor, né? Melhor. Tá, então não foi mal. Eu vou pulando ali. Um dos princípios do direito administrativo denomina-se especialidade. Olha, cuidado com a FEPESE. A FEPESE, ela dá uma escorregada fora do edital, tá? Ela dá uma escorregada fora do edital. Você pode pegar todas as provas dela, e aqui eu não estou aqui estou falando com conhecimento de causa. Você vai pegar todas as provas da FEPESE que ela fez até hoje, para todos os cargos, você vai ver que ela escorrega fora do edital. Então, esse aqui é o seguinte. Ela traz aqui, ó, princípio da especialidade. Tudo bem? E esse princípio da especialidade, aqui, sabe onde que ele vai surgir? Ele vai surgir nesse ponto do estudo da matéria, ó. Quando você estuda administração pública direta e indireta. Quem é que faz parte da indireta? Regra geral. Autarquias, Não. empresas públicas, Sociedade fundações, Econômica Mista. sociedade de economia mista, e tem mais uma figura aqui que não interessa para nós, mas que a gente pode colocar aqui, chamada consórcios públicos. Beleza. Quando eu crio uma autarquia, ela é criada por Lei. lei. Ela é criada por lei, e eu vou pegar ela como exemplo, fica mais fácil, porque ela é criada para um fim específico, não é? Uhum. Percebeu que é o princípio da especialidade? Quando você Sim. cria uma entidade da administração pública indireta, e ela é criada para um fim específico, e ela fere essa especialidade. Então, ela está ferindo o princípio da valendo uma cerveja. Especialidade. Da especialidade. Ótimo. Então, vamos lá. Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. Olha, questão de nível médio, uma questão bem elaborada e de alto nível. Lembra que eu falei que a autarquia é criada por Lei. lei? Sim, decorre dos princípios da legalidade. E ela é criada porque eu não quero que o particular cuide disso. Eu quero que a administração pública cuide disso como um todo. Então, ela é indisponível. Então, indisponibilidade é do interesse público. Esse interesse público não vai ser disponível. E concede a ideia de descentralização. Quando eu tenho um ente da administração direta criando um ente da administração indireta, eu tenho o quê? Descentralização. Descentralização. E quando eu tenho dentro do mesmo ente ocorrendo uma reestruturação, eu tenho um outro fenômeno. Qual o nome? Centralização. Não. É, Veja o que eu falei, concentração. ó. Quando eu tenho um ente e eu Dentro. pego esse ente e vou reestruturando ele. Vou reestruturando ele. O que eu tenho? Concentração? Desconcentração. Ah, desconcentração. Mas se eu vou reestruturando ele no sentido de diminuir, É concentração. eu tenho concentração. Ficou claro? Ficou? Uhum. Então, a desconcentração ocorre dentro da própria pessoa jurídica.
E a descentralização é quando eu tenho uma pessoa jurídica criando outra pessoa jurídica. Ficou claro? Eles adoram essa pergunta. Então, não se confunda, tá? Tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação e subordinação que existe dentro dos referidos órgãos? Errado. Errado porque o princípio da especialidade, acabei de falar para vocês, é quando eu estou criando uma pessoa jurídica para fazer uma determinada atividade administrativa. Aplica-se somente no âmbito da administração direta? Errado. Tem a ver com a administração indireta. Decorre do princípio da razoabilidade e está intimamente ligado ao conceito de desconcentração administrativa? Errado, porque eu não estou falando em desconcentração, eu estou falando em descentralização. Relaciona-se ao princípio da continuidade do serviço público, destina-se tão somente aos entes da administração pública direta? Errado, destina-se à administração indireta e eu não estou falando de serviço público. Então, a letra A. Essa questão, vou marcar um X nela, porque eu gostaria que vocês revissem essa questão aqui. Vou para o exercício 4. Deixe lá para o exercício 4. No final, aí, o Márcio manda para vocês o gabarito. Vamos para o exercício 4. Em seu sentido objetivo, isso aqui também é bastante cobrado, é a divisão da administração pública. Então, toda vez que falar em administração pública, ela pode ser falada no sentido subjetivo ou no sentido objetivo. No sentido objetivo, também chamado no sentido formal, também chamado no sentido orgânico. No sentido objetivo, também chamado no sentido material ou no sentido funcional. Isso é clássico, tá? É clássico. A FEPESE gosta de cobrar isso daí. Todas as vezes que falar no sentido subjetivo, eu quero que você lembre de algo, ó. Subjetivo, sujeito, pessoas. Então, são órgãos, pessoas jurídicas, alguns autores, órgãos, pessoas jurídicas ou agentes, no exercício da atividade administrativa. O ruim do direito administrativo para concurso é que nós temos 3 escolas. A escola clássica, a escola moderna, que a gente chama, e a escola contemporânea. Então, quando você vai estudar direito administrativo para concurso, na verdade, você tem que estar com 3 livros ali, para ver alguns detalhezinhos que vão mudando. Quando falarem para você no sentido objetivo, material, funcional, é a própria atividade administrativa. Então, funciona assim. Quando você vai ver um órgão e ele está exercendo aquela atividade administrativa X, você está olhando a administração pública no sentido subjetivo. E quando você vai olhar apenas a atividade administrativa exercida pelaquele órgão, você está olhando a administração pública no sentido objetivo. Ficou claro isso? Se eu fosse vocês para a prova, eu decoraria esse esquema aqui. Tá? Então, não deixe dúvidas nesse sentido. Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Tranquilo? Então ficou C, né, professor? Letra C? Isso. Ao conjunto de finalidades públicas do Estado? Não.
aos órgãos públicos que... Não. A atividade administrativa, certo. A temporalidade dos governantes eleitos é errado. As normas de Estado é errado. A letra C. Tá? E essa questão representa mais... Essa questão representa um nível... Essa questãozinha representa o nível da banca, tá? A questão anterior nem tanto, mas essa questão ela vai representar o nível da banca. Tudo bem? Vamos lá dando continuidade. Professor, Oi. volta ali na 4 um pouquinho, porque a gente não estava visualizando o gráfico, a escrita, os complementos que o senhor faz. Isso, tá. aí, agora sim. Agora tá? Sim. Isso, agora sim. Obrigada. Viu aí? Agora está aparecendo. Tá aparecendo? Sim. Antes não estava aparecendo. Tá. Então, olha só. E essa é uma questão clássica da FEPED, tá? É uma questão clássica. Eles adoram perguntar isso aí. Se você tiver isso na sua cabeça, as perguntas serão feitas nesse sentido. Uma hora caindo para a administração pública no sentido subjetivo, outra hora caindo numa questão no sentido objetivo. É isso que você tem que ter em mente. Tá? Beleza? Podemos continuar? Vamos para 5. Tá vendo a 5 ou não? Sim. Espera só um pouquinho aqui. Tá, beleza. Tá vendo mesmo ou não? Sim. Lê a primeira linha para mim, porque a minha primeira linha apagou aqui. Se o ministro de Estado, após editar e publicar... Espera aí. Após editar e publicar, outro ponto fundamental para a FEPESE, tudo que se refere a ato administrativo. Gente, a primeira coisa que você tem que saber é que o ato administrativo é uma manifestação unilateral, grave isso, unilateral, de vontade, grave essa palavrinha aqui, de vontade. Quando você fala isso, que o ato administrativo é manifestação unilateral de vontade da administração pública, essa vontade quer dizer vontade da lei. Vontade da lei. Grave isso para a prova. O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade. De que vontade? Vontade da lei. Significa que a administração pública só pode praticar os atos administrativos com base na lei. Grave isso. Que conceda benefícios aos servidores públicos, resolver anular. Cuidado com essa palavra. Ou um ato administrativo, regra geral, ou eu vou anular, ou eu vou revogar. Sempre que você for anular um ato administrativo, ele retroage à origem. Sempre que você for revogar um ato administrativo, vale dali para frente. Tá? Tenha isso em mente. Por entender ser o ato ilegal, ele entendeu que esse ato que ele fez foi ilegal, foi contra a lei. Esse ministro terá praticado conduta com base no princípio da... Em qual princípio? Ele praticou um ato que ele concedeu benefícios aos servidores, e aí esse ato é ilegal. O que ele fez com esse ato? Ele anulou. Mas ele anulou
esse ato porque essa conduta dele estava ferindo qual princípio? Era o Moralidade? princípio da autotutela? Não. Não. Da autotutela, não. Era o princípio da moralidade? Não. Era o princípio da indisponibilidade? Não. Era o princípio da indisponibilidade. Não era da supremacia. Se você fosse pela eliminação, você chegaria à letra C. Esse princípio, ele não pode dispor da coisa pública. A partir do momento que ele deu um benefício, e esse benefício é ilegal, ele está dispondo da coisa pública. Então, é da indisponibilidade. Ficou claro isso? Se você fizer pela eliminação, você consegue ver. Posso mudar o slide ou não? Vou mudar. Teve alguma anotação sua na 5? Na 5 está aqui, ó, manifestação unilateral de vontade. Apenas isso eu escrevi. Não aparece nada para nós escrito. Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar nele, peraí. Ó, agora apareceu. Apareceu? Agora sim. Tipo, você eu tá perguntar. explicando, tá ficando em branco. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando apareceu assim, aparece bem para vocês ou não? Sim, Sim, Dá dá para pra ver ver. bem? Só que dá para entender. só tá dando pra ver quando você volta o slide. Tá. Então não se preocupa não que eu volto e dou um tempinho para você ver. Ok. Presta atenção na explicação, Beleza. tá bom? Vamos para o exercício 6. O exercício 6, ele está falando... Opa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O exercício 6, sobre as características da administração indireta. Bom, você, ao fazer prova, você tem que lembrar, nem que você chegue na hora e já anote, o que é administração direta e o que é administração indireta. Você tem que ter isso bem claro na sua cabeça. Então, ele está falando assim, ó, que tem umas características da administração indireta. Exercício 1. Inciso 1. Sempre terão personalidade de direito público. Vamos Não. lembrar, então, aquelas entidades que, regra geral, fazem parte da administração indireta. A autarquia é pessoa jurídica de direito público ou privado? Então, Público. uma pergunta. Autarquia é público. Direito público. Aí você tem empresa pública, é direito público ou privado? Privado. Privado. Aí você tem fundações, é público ou privado? Fundações, parece que pode ser os dois, professor? Público e Pode privado? ser os dois. Dois. Os dois. E aí você tem sociedade de economia mista, que também pode ser Privado. privado. E você tem consórcios públicos, que pode ser? Pode ser os dois, né? Consórcios. Consórcios públicos, que pode ser os dois. Então, ele quer saber aquela que sempre terá personalidade de direito público. Autarquias. Autarquias. Aí ele quer saber o seguinte, aquela que poderá ser de direito público ou privado. Então, vamos ver. Agência executiva e agência reguladora, tá certo? Sim. Não, tá errado. Porque a agência executiva não precisa ser de direito público. Ah, tá, não entendi a pergunta, verdade. Ele quer as características, cuidado, hein? Empresa pública. Tá errado. Ali. Tá errado. Letra C, autarquia e consórcio público. Essa aí? Essa daí, letra C. Lembre-se que o consórcio público pode ser de direito público ou direito privado, vai depender do que a lei está falando. Tá? Esse slide não fiz nenhuma anotação, só o gabarito, que é a letra C.
Beleza? Sim. Ótimo. Então, vamos para o exercício 7, que diz assim: a amplitude da administração pública considera dois grupos de instituições, que são classificados em administração direta e indireta. Ele quer saber o que considera-se administração direta. Se você tiver na sua cabeça o que é administração direta e indireta, você consegue eliminar as questões, né? Por exemplo, fundação pública é direta ou indireta? Os dois. Ah, indireta. Indireta. Direta, não é os dois, a administração Não, não é direta. verdade. Indireta. Autarquia, administração direta ou indireta? Indireta. Indireta. Empresa pública, Indireta. indireta. Sociedade de economia mista, Indireta. qual que sobrou? Letra E, Casa Civil. Agora, essa questão foi fácil? Uhum. Você gostaria que caísse bastante questões desse tipo? Eu acho legal, professor. Não, não torça para isso. Ah, sim, lógico, daí não vai ficar fácil para todo mundo, né? Nivela todo mundo. Questões desse tipo. Uhum, é verdade. Ó, tem 3 tipos de questões na prova. As questões fáceis, que todo mundo vai acertar. As questões medianas, que aquelas pessoas que começaram a estudar vão acertar. E as questões seletivas. As questões seletivas são aquelas que a FEPESE dá uma deslizada no edital e é ali que ela está selecionando o candidato. Tá bom? Então, letra E. E. Muito bem. Olha o que eu fiz no 7. Agora vamos para o 8. Ele está dizendo para mim que são classificadas em 2 grupos a administração: as que possuem personalidade de direito público e aquelas que possuem personalidade de direito privado. Dentre as que possuem personalidade de direito público estão as... Então, vamos ver. Opa! Vamos ver, amigo. Está aparecendo 8 aí? Tá. Tá. Eu quero aquelas que possuem direito público. Subsidiárias estatais. É direito público? É público. Não, privada. Subsidiário. Subsidiárias estatais é privado. Sociedade de economia mista. Privado. Privado. Empresa pública. Privado. Privado. Agências reguladoras. Acho que eu sei, não, os dois, professor, reguladoras, eu não lembro. Agência Regra geral pública. pública. Fundações constituídas nos termos do artigo 62 do Código Civil. Ferrou o candidato, tá vendo? Por que Essa. isso? Por que a FEPESE faz isso? Para criar uma insegurança para o candidato. Daí o candidato fala assim, mas não cai direito civil, como é que ele está me cobrando direito civil? São as questões que em 2004 o STJ falou que são as questões extensivas, né? O STJ entendeu que, como você está estudando para concurso público, você não tem mais nada para fazer na vida a não ser estudar para concurso público. Então, tudo aquilo que está caindo no edital, você pode abranger de uma forma geral. Isso aí é equivocado, né? Então, é a letra D. Tá? É a letra D, porque o artigo 62 fala em personalidade privada. Mas mesmo que você não soubesse, essas fundações aqui são aquelas constituídas, por exemplo, o Ayrton Senna. Mas pode ser privado. Isso, instituição dos direitos privados. Ai, que questão chata. Chata e uma questão para deixar o candidato assim inquieto. Vamos para 9. Dentre as entidades da administração indireta, há uma espécie que obrigatoriamente deve assumir a forma de sociedade anônima.
Economia mista. Sociedade de economia mista. Porque a empresa pública ela pode ser qualquer uma das modalidades empresariais, mas a sociedade de economia mista tem que ser sociedade anônima. Então, a letra E. E para a gente. Então, tranquilo aqui. Vamos fazer a 10 aqui para a gente ver no que a gente vai... Ó, você vai lembrar o seguinte, que órgãos públicos são entes despersonalizados. Grave isso. Órgãos públicos são entes despersonalizados. Não tem personalidade jurídica. Se não tem personalidade jurídica, grave para a prova. Não pode sofrer ação nem ser objeto de ação. Com uma única exceção, que não interessa para nós aqui, que é mais complexo quando a gente fala de mandado de segurança, mas não cabe aqui. Só grave isso. Órgãos são entes despersonalizados, não podem sofrer ações e nem propor ação. Se você pega um órgão, Polícia Rodoviária Federal, ele é um órgão, ele é um ente despersonalizado. Se você vai propor uma ação contra a Polícia Federal, você não propõe contra a Polícia Federal, você propõe contra o Ministério da Justiça. Tá? É uma pegadinha isso aí. Vamos dar uma olhada. Só estão presentes na administração direta, destinando-se à execução de atividades estritas de Estado, impassíveis de serem delegados à administração indireta, é errado. Estão também presentes na administração indireta. São sempre unitários, não podendo se subdividir em outras unidades de atribuições, o que desnaturaria a sua função, é errado. Eles não são unitários. Eles não são unitários. Devem apresentar somente um detentor do poder decisório, não admitindo a composição plural para emissão de vontades. Ele está dizendo assim, o seguinte, que o órgão, uma vez que ele tomou uma decisão, é ele que manda essa decisão. Não é verdade isso. A Polícia Rodoviária Federal toma uma decisão, ela é ligada ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça pode ratificar essa decisão ou mudar essa decisão. São sempre autônomos e independentes, não podendo se subordinar a outros órgãos para a execução de suas tarefas. Errado, pode ser subordinado a outros órgãos para a execução de suas tarefas. Também podem estar presentes na organização da administração pública indireta. É verdade que eu já respondi lá em cima. Como, por exemplo, para a estruturação de uma autarquia. Perfeito. Tá? Letra E. Anote a letra E aí para você. Eu não fiz nenhuma observação nela. Uma questão de um nível um pouquinho mais alto, tá? Nível médio também, 2017, FEPED. Vamos para a questão... Então, número 10 é letra E, né? Pedi para você. Olha, uma questão interessante aqui. Quando vocês falarem em servidores públicos, vocês estão falando em servidores públicos no sentido geral. Eu tenho assim, ó, eu tenho um servidor público regido por estatuto. Eu tenho um servidor público regido por contrato CLT. E eu tenho um outro tipo de servidor público que é regido por contrato. Então, espera aí. Eu tenho um servidor público regido por estatuto, que chama-se servidor estatutário. Eu tenho um servidor público regido por CLT, que chama-se empregado público, que é o cara que faz concurso para a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, por exemplo. E eu tenho um servidor chamado servidor temporário, que é regido por contrato temporário. Ficou claro isso? Sim. Então, quantos 3 tipos de servidores eu tenho?
Hã? Minha pergunta. 3, 3, né? Eu tenho 3 tipos. estatutário, seletista e o do contrato, né, temporário. Temporário. Na verdade, eu tenho uma outra figura que não cabe aqui. Quando eu dou aula presencial, eu chamo essa outra figura que pouca gente conhece, mas não cabe aqui. A nossa prova é domingo, vamos só ser objetivos na prova. Quando eu falo servidor estatutário, é aquele que vai ocupar cargo público. Mas espera aí, que tipo de cargo público? Me responda. Que tipo de cargo público? Como assim, 2 professor? Que segundos para tipo? responder. 1, 1,5, 2. Cargo público efetivo. E o que é o cargo público efetivo? Aquele que só pode ser preenchido por concurso público. Então, o servidor estatutário é aquele indivíduo que preenche um cargo público efetivo. Então, não é o cargo público em comissão, é o cargo público efetivo. E o cargo público efetivo só pode ser preenchido por concurso público. Grave isso. Então, inciso 1, servidores estatutários ocupam cargos públicos? Correto. 2, servidores públicos são regidos por estatuto criado por meio de lei pelo órgão em que atuam? Não é criado por lei pelo órgão que atua. É criado pelo texto constitucional ou pela lei que rege o servidor público. E não o órgão, não é o órgão que vai criar. Ficou claro isso? 3, cargo público é criado por lei, a qual Sim. estabelece denominação específica, atribuições e valor da remuneração ou do subsídio. Correto. Certo. Existe uma única exceção em que o cargo público não é criado por lei. É quando você vai ocupar cargos, por exemplo, no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do seu estado, como copeiro, garçom, que é criado por resolução daí. Que não é o caso para a nossa prova. Eu fiquei empolgado. Mas a regra é: cargo público é criado por lei. Professor, Oi. você falou que o efetivo, né, é através de concurso público, né, que é o Sempre. estatutário. Mas Sempre. o seletista, por exemplo, Caixa Econômica, também. É empregado público. Pois é. Seletista não é servidor público. Não, professor, mas o efetivo, você falou, a palavra efetivo seria por concurso público. Foi isso, Não, né? para cargo público efetivo. Cargo público efetivo, porque você tem cargo público em comissão, Entendi. certo? E o estatuto é só para quem vai ocupar cargo público efetivo. Porque se Certo. você for fazer um concurso para a Caixa Econômica e Banco do Brasil, é empregado público, é CLT. Certo. Que é um tipo de servidor público também, mas é empregado público. A nominação é empregado público, né, professor? Mas Porque ele, eu é quis regido dizer por que ele CLT. também tem. Sim, mas a pergunta é: ele também tem que fazer o concurso público, né, professor? Sim, mas o concurso público é Entendi. para É isso que eu empregos e outras atividades, não é só para ocupação de cargo público. Sim. Tá? Letra B. Beleza? Aparece a 12 ou não aparece? Não. Por que será que não aparece? Só para pegar no meu pé, né? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, os cargos em comissão. A Constituição foi feita em 1988. Aí surgiu essa figura chamada dos cargos em comissão. Mas até agora,
não foi feita uma lei explicando como isso deve ser regulamentado. Não deu tempo, né? Eles não trabalham muito, trabalham só terça, quinta e sexta. Aí lá no Congresso, então estão demorando para fazer a lei, né? Mas esses cargos em comissão, eles se destinam exclusivamente às funções do quê? Assessoria? Assessoria, assessoramento, né? Que seria a assessoria, na verdade, direção e chefia. Chefia. É a maneira de entrar por trás do concurso público na administração pública, sem fazer concurso público. Tá bom? Eu decoro como DAC, DAC, Direção, Chefia e Assessoramento. Está no texto constitucional. E ali está bem claro no artigo 37, ali nos incisos iniciais, falando sobre isso daí. Beleza? Letra B de bola. Letra B. A Cecília está com sono. Nos termos da Constituição... Ó, olha aqui, ó, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é quente, gente. Eu vou fazer umas anotações aqui, ó. Ver se eu consigo fazer anotações aqui, porque a minha canetinha, ela some, não sei por que ela some. Deixa eu fazer aqui uma observação, daí eu deixo para vocês. Opa, 13. Olha, eu vou elencar aqui para vocês 3 pontos que vocês têm que levar para o concurso. O primeiro ponto é sobre os princípios. O segundo ponto, ato administrativo. E o terceiro ponto são sobre poderes administrativos. Beleza? Esses três pontos, vocês não podem deixar de saber. Princípios, aqueles colocados no artigo 37, principalmente da cabeça no texto constitucional, ato administrativo e poderes administrativos. Fica muito a FEPESE para o nível de prova que você vai fazer em cima dessas informações. Aí você tem um poder que é bastante cobrado, que é o poder regulamentar. Você vai lembrar assim, ó, regulamento. Lembra de regulamento. Lembrou de regulamento? Lembra da palavra decreto. Lembrou de decreto? Lembra de chefe do Poder Executivo. Então, voltando. Regulamentar, lembra de decreto. Decreto lembra de Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo. O nosso Estado democrático de direito, apesar que alguns queiram o contrário, tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo faz as leis, o judiciário verifica se essas leis não são transgredidas e o executivo cumpre o que a lei fala e cumpre o que o Poder Judiciário fala. Ficou bem claro? Dos 3 poderes, quem tem menos poder? Na verdade, o Poder Executivo. Concorda comigo? Porque o Poder Legislativo faz o quê? Faz as leis. Faz a lei. O Poder Judiciário faz o quê? Fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas, né? E o Poder Executivo faz o quê? Executa as leis. Executa as leis. Então, o poder regulamentar é aquele poder em que o chefe do Poder Executivo preenche uma lacuna
de uma lei por uma fiel execução. Ficou claro isso? Uhum. Então, diz lá, por exemplo, o Poder Legislativo faz uma lei. Todo mundo vai se aposentar com 65 anos e quando tiver 30 anos de contribuições. Aí o Poder Executivo, ele vem e fala assim, olha, 65 anos. Tá, mas quando eu tiver 65 anos, quando eu fizer 65 anos, ou no ano que eu fizer 65 anos, e essa contribuição contar a partir de quando? Percebeu que está meio lacunoso? O presidente da República vem, faz um decreto e preenche essa lacuna de lei. Esse poder que autoriza o chefe do Poder Executivo preencher uma lacuna de lei é o poder regulamentar. Mas o que o chefe do Poder Executivo não pode fazer? Inovar o direito. Pense com você, criar uma lei. Ficou claro? Uhum. Então, vem lá o Poder Legislativo faz uma lei e diz assim, todo mundo vai se aposentar com 65 anos e tal. Aí vem o presidente da República e faz um decreto. Olha, mas se você tiver 58 anos, você pode se aposentar. Veja, ele está ferindo a lei, ele está inovando o direito, não pode. Então, esse poder regulamentar cabe a quem? Ao chefe do Poder Executivo para preencher uma lacuna de uma lei ou para sua fiel execução. Ficou bem claro isso? Nenhuma dúvida? Então, vamos dar uma olhada lá. Letra A. A faculdade conferida ao STF para complementar as leis por meio de súmulas vinculantes. Errado. Conferida ao chefe do Poder Executivo para sancionar ou vetar leis. Errado. A competência que os estados e municípios têm para suplementar a legislação nacional. Errado. Sujeito ao controle do Poder Legislativo, que poderá sustar os atos normativos do Poder Executivo que sejam considerados exorbitantes. Opa, já vou explicar isso aqui. Letra E. Concedido exclusivamente ao Senado Federal, que o exerce por meio de suas comissões? É errado. Se eu soubesse apenas o conceito, eu chegaria na palavra certa, não chegaria? Na letra certa? Tá. Quem é que faz a lei? Qual poder que é? O legislativo. O legislativo. Mas o presidente da República pode fazer um decreto, não pode? Pode. Para complementar a lei. E se esse presidente extrapola, ele não está tendo interferência dos poderes? Sim. E aí ele não compete fazer lei. Está exorbitando. Então, é a letra D, ó. O Poder Legislativo pode exercer esse controle para sustar esses atos normativos. O decreto é um ato normativo que sejam considerados exorbitantes, que extrapolam aquilo que o decreto permite. Ficou bem claro isso ou não? Veja que se eu soubesse o conceito de poder regulamentar, eu conseguiria também responder a questão, né? Eu vou deixar aqui para você. Professor, Oi? No caso ali, digamos que o presidente é o chefe do executivo, preencheu uma lacuna, né, de uma lei. Aí, assim como o governador e prefeito. Sim, o governador e prefeito, um exemplo. Aí o Poder Legislativo veio e sustou, porque ele extrapolou, é isso, né, mais ou menos? Isso mesmo, extrapolou. Mas ele extrapolou e daí veio o Legislativo e sustou. Se ele extrapolou, veja só, a lei cria direitos e obrigações, certo?
Uhum. Só a lei pode criar direitos e obrigações. Não pode ser um decreto do presidente. O decreto é um ato administrativo. Uhum. Sem falar de política, mas a gente viu muito isso nesses últimos 4 anos no governo do Jair Bolsonaro. A gente viu muito ele querendo fazer decretos, criando normas, e não podia. Uhum. Por quê? Porque ele extrapolava a competência dele dentro do decreto. Porque quem faz lei, e toda vez que eu faço lei eu crio direitos e obrigações, é o Poder Legislativo. Beleza? Dúvidas? Não, nenhum. Todas, na verdade. Não, não pense assim. Você tem que fazer a prova com bastante calma, lendo com bastante calma. Essa é uma questão de nível médio um pouquinho mais alto. Mas você consegue, na FEPESE, É. acertar muitas questões por eliminação. Tô achando bem puxado esse direito administrativo a nível de segundo grau, né, professor? É porque o direito Puxado. administrativo... Sabe o que acontece, Lucilena? O direito administrativo, ele tem 3 correntes, sabe? Então, existem alguns pontos que são muito divergentes ali. E ele é puxado porque a gente teria que dar um olhar de poder executivo. Você tem que pensar assim, ó, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todos eles praticam atos administrativos. Então, toda a matéria de direito administrativo é sobre esses atos administrativos. Ficou claro? É isso que você tem que tomar cuidado. Sempre que você tem que imaginar que é um ato administrativo que está acontecendo naquele momento. Tá bom? Ok. É diferente do teu ato particular. Por exemplo, você chega assim e marca uma consulta no seu médico. Tá. Você é obrigado a avisar ele que você não vai? Não. Não é obrigado. Você pode avisar ou não avisar, né? Uhum. Tem uma lei dizendo que você é obrigado a fazer? Não. Não tem. Então, tudo aquilo que não tiver uma lei te proibindo, você pode fazer. Certo? Certo. Agora, a administração pública, ela só pode fazer aquilo Está na lei. se tiver uma lei antes. Se tiver uma norma autorizando antes. Se não tiver essa norma, eu estou incorrendo em improbidade administrativa. Por exemplo, você vai ser servidora pública, se Deus quiser, ali, da Polícia Científica, você, Cecília, Felipe, todo mundo ali. Aí, o estatuto diz assim, que quando for 6 horas da tarde, você tem que parar de trabalhar. O que o estatuto está dizendo? 6 horas da tarde, você tem que parar de trabalhar. Até 6 horas da tarde, você está praticando atos em nome da administração pública. Chegou 6 horas, o que o estatuto falou para você? Que você tem que parar de trabalhar. Você para de trabalhar, percebeu? Não é que você não queira fazer hora extra, é que o estatuto diz que você tem que parar de trabalhar. Porque a nossa administração é burocrática. Por que ela é burocrática? Porque eu, servidor, eu tenho que seguir várias regras. Regras da Constituição, regras das leis, regras do direito administrativo, regras do direito constitucional, regras do estatuto, regras das normas internas, regras das resoluções. Então, eu tenho que seguir dessa maneira. Tá? Posso ir para 14? Sim. Poder discricionário. Eu queria falar disso aqui para vocês. Quando você vai trabalhar lá, a lei consegue prever tudo o que vai acontecer com você? Não. Não. A lei não consegue prever tudo. Então, tem alguns comportamentos
que a lei vai dizer para você, ó, você tem que fazer assim. E tem outros que a lei vai dizer assim para você, você pode fazer assim. Então, você sempre vai ter duas condutas que você tem que lembrar sempre disso. Vinculada e Discricionário. discricionária. Grave isso. Imagina que você é um agente de fronteira da Receita Federal. Aí chega uma mulher lá, ela tem 12 filhos passando fome, e ela está com uma mochila enorme de bugigangas para vender, que ela pegou do Paraguai, e ela extrapola a cota. E você fica com dó dela. Porque você percebe que ela é uma pessoa humilde, você quer deixar ela passar para ela vender os produtos para alimentar toda a família dela. Você não fica com dó dela? Fica com dó dela. Aí, o que a lei fala para você? Todo mundo que passar acima da cota, você tem que prender a mercadoria. Então, quando você chega naquela situação, você tem que prender ou pode prender? O que a lei falou? A lei falou que você tem que prender. E você, com dó no coração, você faz aquilo, porque é vinculado. Agora que a lei falou assim para você, se você estiver deparado naquela situação, você pode ou não aprender. Ela deixou você escolher. Isso é discricionário. Então, independente de algo ser vinculado ou discricionário na administração pública, sempre tem uma lei por trás. Ser discricionário significa que você tem uma certa liberdade de escolha. Grave isso para a prova. Discricionário, o indivíduo tem uma certa liberdade de escolha. Grave de novo. Não estou escutando você repetir. Repita para eu ouvir, senão não vou dormir direito. Discricionário. Vamos, gente, só quem vai passar ânimo. Liberdade de escolha. Cadê o Felipe? O Felipe desligou o microfone? Pô. Liberdade de escolha. Todo mundo, só quem vai tomar posse. Só quem vai tomar posse. 1, 2, 3. Discricionário é? Liberdade de escolha. Isso. Liberdade de escolha. Grave isso. Falou poder discricionário, você tem uma liberalidade, uma liberdade de escolha. Então, vamos ler a questão ali. A questão do 14 diz assim: o poder discricionário atribuído à administração pública no desempenho de suas funções. Vamos dar uma olhada. Está sujeito a controle do Poder Legislativo e do Poder Judiciário exclusivamente no que se refere à legalidade? Não. Não, né? Tá. Porque quem tem discricionariedade tem liberdade de escolha, não tem? Sim. Quando a administração pública está exercendo o seu poder discricionário, é ela que tem liberdade de escolha. Letra B, é inerente a todos os atos praticados, consubstanciando-se em atributo inerente à qualificação como administrativo. Ele está dizendo para você que todos os atos praticados pela administração pública têm poder discricionário? Isso é verdade? Não. Não. A letra C está dizendo assim, ó, permite a edição de atos normativos de cunho originário, a exemplo da instituição de obrigações ao administrados. Não, também. Se eu tenho atos normativos de cunho originário, são aqueles atos normativos que criam direitos e obrigações. Ele está dizendo assim que é através do poder discricionário que eu faço isso? Não. Não. Letra D. Está sujeito a controle da própria administração pública. É verdade isso? É verdade? É verdade. É verdade. Verdade. Que pode rever seus atos. A administração pública, quando pratica algo no poder discricionário, ela pode rever os atos? Pode. Pode. Como nos casos de anulação de ato praticado com vício de legalidade. Eu quero que você tome bastante cuidado. Sim. Porque quando eu estou em discricionariedade, em regra, isso Não, é muito legalidade. em regra, eu tenho que tomar cuidado o que quer falar isso. Vamos ler a letra E. Pode abranger a faculdade de revogação dos atos administrativos praticados com vício de legalidade e inconveniência. Veja,
eu tenho duas questões muito perigosas aqui. Então, no desempenho da função, a administração pública, quando se fala de poder discricionário, está sujeita a controle da própria administração pública? Isso é verdade. Que pode rever seus atos? É verdade. A administração pública pode rever seus atos? Pode. Tanto vinculados como discricionários? Não. Pode, sim. Sim, pode vincular. Pode. Como nos casos de anulação de ato praticado por vício de ilegalidade? Correto. Então, você tem que tomar cuidado aqui, ó, depois da vírgula. Porque até a vírgula eu respondo sobre poder discricionário. Depois da vírgula, eu estou dizendo assim, ó, como exemplo de anulação do ato em relação ao vício de ilegalidade. Correto. Letra D. Se você ler direto isso aqui, você vai achar que está errado, hein? Porque lá embaixo ele colocou uma pegadinha. Pois a revogação ali, né? Então, atos discricionários, existe uma possibilidade deles serem anulados, mas não pela própria administração, mas sim pelo Poder Judiciário quando é provocado. Então, anote aí letra D, faz um asterisco nessa questão, dá uma lida de novo, porque alguma luz me diz que vai ser a questão número 1 da prova. Nossa, imagina aqueles videntes, né? Nada contra, gente, mas... Então, cuidado, tá? Letra D. Esse aqui que eu queria chegar. Esse é mais importante que todos. Está vendo aí o número 15 ou não? Sim. Sim. O poder hierárquico é um elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Presta bem atenção. Vocês vão lá fazer a prova. Depois vocês vão ser nomeados, tomar posse e vai entrar em exercício, vai começar a trabalhar. Aí vai ter o primeiro salário, vai pegar o primeiro salário bruto, vai tirar 10% e vai depositar na minha conta, que é meu dízimo, porque eu te ajudei a passar. Vai fazer isso daí. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês começarem a trabalhar lá, alguém vai chegar para vocês e vai falar assim, ó, Cecília, ó, Lucilena, ó, Felipe, ó, os outros alunos que estão vendo. Depois eu vou responder o chat ali, que eu vi que tem 7 mensagens. Você vai ter as suas atribuições, não vai? Vai ter suas competências, né? Quem é que determina as competências que cabe a você fazer? Quem é que determina as suas atribuições? Vamos entender aqui como competências. Quem é? Qual o poder que é? Hierárquico. O poder hierárquico. Então, o poder hierárquico, ele estabelece as suas atribuições ou as suas competências. Vamos supor que você transgrida uma dessas competências. Você pode responder um processo administrativo? Sim. Pode. E pode sofrer uma penalidade? Pode. Pode. Quem é que aplica essa penalidade em você? Qual poder que é? Disciplinar. Disciplinar. Não esquece dessa figurinha para a prova. Quem estabelece a competência para você e quem é que verifica se você transgrediu uma dessas competências é o poder hierárquico. Quem aplica a penalidade é o poder disciplinar. Grave isso para a prova. Não esquece disso para a prova, gente. Certo? Deixa eu mandar um recado aqui para o Márcio. Não esquece disso para a prova. Super importante, tá? Agora, uma outra questão que eu não posso deixar passar. O poder disciplinar... O poder disciplinar... desculpa o barulho, é que eu estou mandando uma mensagem para o Márcio.
O poder disciplinar, e aqui eu vou fazer uma pergunta para você muito importante. Ele só se aplica entre a administração pública e os agentes, entenda servidores públicos como um todo, ou ele se aplica também ao particular? Não. Particular, não. Então, é uma pegadinha de prova. O particular, sim. Sim. Quando poder o de polícia, particular... né? Agora, anote aí, ó. Anota aí que eu não vou escrever aqui porque minha letra está feia. Minha caneta está ruim hoje. Ah, tá certo. Quando o particular tiver um vínculo específico, grife isso. Quando o particular tiver um vínculo específico com a administração pública. Então, o poder disciplinar pode incidir sobre um particular? Resposta: Sim. sim. Quando? Tiver um vínculo específico. Quando tiver um vínculo específico. Exemplo disso, eu ganhei a concessão de pedágio das Concessionários, né? estradas. Eu ganhei a Sim. concessão de pedágio das estradas. Tem um contrato. Eu não respeito aquele contrato, eu vou ser penalizado. Quem está aplicando as penas porque eu não respeitei aquele contrato é o poder disciplinar. Ficou bem claro? Porque eu tenho um vínculo Específico. específico com a administração pública. Isso é pegadinha de prova. Essa é boa. Reze para cair isso. Reze para cair. Eu dou aula desde 2004. O que eu vejo de gente errando essa questão em prova é absurdo. Então, vamos falar no exercício 15 sobre poder hierárquico dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. O que o poder hierárquico faz mesmo, que eu acabei de falar? Estabelece competência. As atribuições. O que mais que ele faz? Ele faz mais uma coisa. Verifica os As erros, transgressões funcionais. transgressões funcionais. Isso. Tal poder está presente também na relação entre o governador de um estado e os prefeitos dos municípios situados em seu território. Isso é verdade? Existe relação de hierarquia entre governador e prefeito? Não. Não, então está errado. Não tem. Letra B. Pressupõe a faculdade de avocar e delegar atribuições, seja qual for a matéria envolvida. Ele está dizendo assim, ó, que pressupõe que eu posso delegar atribuições e chamar atribuições para mim, avocar. Então, aqui, ó, isso aí está errado, mas eu quero que você lembre de uma coisa. Eu só posso avocar, ou seja, eu só posso trazer competências para mim se eu puder delegar essas competências. Ficou bem claro isso? Só avoca quem pode delegar. E eu só avoco aquela competência que eu posso delegar. Então, a Cecília tem competências, eu sou superior hierárquico dela, eu também tenho competências. Algumas dessas minhas competências eu posso delegar para a Cecília. Uma vez que ela não esteja fazendo corretamente, eu posso chamar de volta para mim. Chamar de volta para mim chama-se avocar. Mas eu não posso chamar aquelas competências que são exclusivas da Cecília. Ficou bem claro isso? Sim. Beleza. Letra C. Impõe o dever de obediência, ainda que manifesta a ilegalidade da ordem recebida. É errado. Ordem legal eu não cumpro. Letra D. Permite a revisão de ofício dos atos dos subordinados, seja por razões de mérito, seja por razões de legalidade, ressalvados eventuais limites impostos pela lei. Corretíssimo. O poder hierárquico é aquele que concede a você as suas competências. Ele permite que eu possa rever essas competências, olhando pela questão do conteúdo, mas também pela questão da legalidade em si. Letra D está correta. Explica a relação de controle que existe entre um ente da administração indireta e o órgão da administração direta responsável pela sua supervisão? Errado, porque o poder hierárquico não tem nada a ver com a administração direta e indireta. Até porque a administração indireta é criada por lei. E o que ocorre é pela
supervisão ministerial e não pelo poder hierárquico. Então, anota aí para mim, letra D. Ficou bem claro isso? Eu posso dar uma puladinha aqui nos exercícios? Por causa do tempo, eu quero resolver uma questão? Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, peraí. Aqui, a 19. Eu quero resolver. É porque já é quase 1h20, é quase 1h20 de aula, e eu quero resolver uma de ato administrativo aqui que eu quero te chamar a atenção. Então, vamos lá. Diz assim, ó, a doutrina do direito administrativo distingue duas espécies de ato administrativo. Os vinculados e os discricionários. Opa, tá aparecendo aí? Sim. Tá. Porque essa questão aqui é uma questãozinha clássica, sabe? O que distingue é a ausência nos atos vinculados do seguinte aspecto. Então, peraí. Toda vez que você tiver um ato administrativo, eu vou escrever e depois eu vou deixar para você. Toda vez que você tiver um ato administrativo, esse ato administrativo tem os requisitos de validade. Ou elementos de validade. E quais são esses requisitos de validade do ato administrativo? O primeiro deles é competência. Depois você tem a finalidade. Depois você tem a forma. Motivo. Aí você tem o motivo e o objeto. Mérito. Eu quero te mostrar uma pegadinha de prova, tá? Então, assim. Competência, a professora Maria de Pietro chama de sujeito. Então, na prova, em vez de aparecer competência, pode aparecer sujeito. Tá bom? Combinado? Se eu perguntasse, lembrando a você que esse ato administrativo, eu posso estar falando de um ato administrativo vinculado, ou posso estar falando de um ato administrativo discricionário. Pode deixar que depois eu deixo o slide para você copiar. Pois bem, se eu perguntar para você assim, se vier uma pergunta na prova assim, marque os elementos vinculados de um ato administrativo. Então, você sabe que os requisitos de validade do ato administrativo... Forma. Os requisitos de validade de um ato administrativo é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os requisitos, certo? Mas a pergunta foi assim, ó. Marque os elementos vinculados de um ato administrativo. Quais você marcaria? Competência. O que mais? Forma. O que mais? Motivo. Errado. Motivo. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Tá. Competência, forma. Presta bem atenção. O ato administrativo pode ser de dois tipos, não pode? Sim. Vinculado e... Discricionário. Discricionário. Tá. Só responda para mim. Quais são os elementos de validade de um ato vinculado? Competência, forma. Finalidade, motivo e objeto. Objeto. Beleza? Certo. Quais são os elementos de validade? Quais são os requisitos de validade de um ato discricionário? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Certo. Certo. No ato vinculado, quais são os elementos que são vinculados? Competência vinculada. Finalidade, forma, motivo. e objeto. Então, no ato vinculado,
todos os elementos são vinculados. Sim. E no ato discricionário, os elementos que são vinculados é apenas competência, finalidade e forma. Ficou bem claro isso? Ficou claro? Ok. Então, o dicionário é Ok. competência, finalidade e forma, né, professor? É, o Esses três. discricionário é. Agora, Tá, qual foi a pergunta que eu fiz? sei lá, o senhor fez um monte de perguntas. Eu vou fazer essa outra agora. Quais os elementos vinculados de um ato administrativo? Foi competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Não. Olha que eu perguntei. Quais os elementos vinculados de um ato administrativo? Eu não disse que estou falando do vinculado nem do discricionário. Estou falando de um ato administrativo. Como que é, professor? Repete quais os elementos? Quais os elementos que são vinculados de um ato administrativo? Competência, forma e finalidade? Forma. Justamente, competência, finalidade e forma. Acabou. Porque eles são vinculados, independente do ato ser vinculado ou discricionário. Ficou bem claro isso? Entendi que fica nos dois, né, professor? Isso. Aí diz assim, ó, o que os distingue é a ausência nos atos vinculados no seguinte aspecto presente nos atos discricionários. Então, a questão 19, ela está dizendo assim para a gente que os atos administrativos podem ser vinculados e discricionários. Não é isso que ela está dizendo a questão para a gente? Sim. Mas ela está dizendo o seguinte, ó, que tem algo que distingue, diferencia eles. É o mérito, né, professor? Algo que não está nos vinculados. Motivo. Não, o motivo está no... O motivo está nos é o dois. mérito. É um mérito administrativo. Letra B. Por quê? Eu vou fazer aqui embaixo, depois eu vou deixar para você. Porque no ato administrativo discricionário, Ele vê a oportunidade, conveniência, não está no mérito isso? Isso, eu tenho finalidade, eu tenho forma. E aqui é vinculado, vinculado, vinculado. E aqui eu tenho motivo e objeto. Que é discricionário. Isso forma um mérito administrativo. Letra B. B. Tá vendo ali, ó? Então, essa é uma questão que ela é recorrente em prova, tá? Ela é bastante recorrente em prova. Então, eu quero que você tome bastante cuidado com ela, porque ela é bastante cobrada em prova. Então, eu quero que você tome bastante cuidado com ela. Qual foi a questão que eu parei? 17? Ou a 18? A 16 eu fiz, né? Ou não? Não, não fiz a 16. 16 não. Tá. Vou fazer a 16 para ficar certinho. A Constituição Federal atribui ao chefe do Poder Executivo o poder de ditar normas complementares à lei para sua fiel execução. Qual é o poder que permite que o chefe do Poder Executivo possa preencher uma lacuna de uma lei para sua fiel execução? Qual é o poder? Regulamentar. Regulamentar. Onde é que está em regulamentar aqui? Qual a alternativa? Letra A. Preciso ler o resto? Não. Tem que ler. Tem que É ler. bom, né? Tá? Apesar de eu saber que a resposta é regulamentar, eu tenho que ler se lá no meio do caminho não está falando alguma coisa diferente, tá bom? Hoje eu não vou ler aqui porque eu chamei a atenção, mas
Eu quero te chamar a atenção para que você leia todas as alternativas no dia da prova. Alternativa A. Poder regulamentar, que é exercido por meio da edição de decretos e regulamentos. Regulamentos. Geralmente, a gente dá aula de direito administrativo, fala só em decretos, mas os regulamentos também, tá? É porque daí acaba caindo em decreto regulamentar. Então, o ato em si é o regulamentar. Professor, não teve nenhuma questão aí, não me lembro, do poder de polícia? Eu não acho interessante? Tenho. Deixa eu só prova, fazer né? uma para vocês. Eu deixei separado, inclusive. Foi bom você falar. Eu não sei se foi aqui nesse grupo que eu deixei, ou se eu deixei... Ah, não, eu deixei lá para os exercícios. Deixa eu só separar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar um pouquinho do poder de polícia. Então, onde é que foi que eu parei a questão? 19, né? Essa aqui, né? Uhum. Deixa eu falar um pouquinho de poder de polícia, já que faltam uns minutos. Ó, sempre que falar em poder de polícia, você vai pensar em poder de polícia no sentido administrativo. Ele restringe direitos e impõe obrigações ali, ó. Por exemplo, eu pego o meu carro e todo dia eu vou pela Avenida A trabalhar. Só que amanhã eu vou trabalhar e eu não posso usar a Avenida A. Por quê? Porque eles estão asfaltando. Tem lá um monte de guarda lá dizendo que eu tenho que pegar a Avenida B, que é mais longe. Isso é poder de polícia. Porque restringiu o meu direito de ir e vir. Ficou bem claro isso? Sim. Tá? Eles vão tentar jogar vocês para a polícia judiciária. Eles vão falar assim, que a polícia prendeu um bandido e levou esse bandido para a delegacia. Esse é o exercício de poder de polícia. Não, esse é o exercício de poder de polícia judiciária, não de polícia administrativa. O poder de polícia está quando ele restringe direitos. Por exemplo, você tirou toda a documentação tua para abrir uma lanchonete, mas toda a lanchonete está ferindo a saúde pública. Eu vou lá e exerço o poder de polícia. Lembra na época da pandemia? Em que eu não podia andar sem máscara? Que poderia ser multado? Uhum. Isso é exemplo de poder de polícia administrativa. E o Tá? poder de polícia, né, professor? Sei, salvo engano, pode me corrigir, ele age para o particular. O disciplinar, ele é só, ele age mais, ele tem ali a exceção, mas ele é mais voltado ao funcionário público, né, Não, professor? o disciplinar é em relação à administração Exceção pública e pública, seus agentes. certo. Uhum. Tá? O poder de polícia é entre a administração e os particulares. Particulares. Tem um Isso. açougue ali vendendo uma carne estragada, é um particular. Isso. O poder de polícia ele fecha o estabelecimento, né? Isso mesmo. Certo. Ficou bem claro isso? E não precisa de ordem também, né, vídeo. professor? Oi? Não precisa de ordem judicial, né? Ele é auto-executável, não Não. precisa pedir para o juiz tal, né? Não precisa. Auto-executoriedade, né? Ele tem auto-executoriedade, ele é exigível, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele é exigível já de cara. Mas pode, sim, o poder de polícia, quando vai, por exemplo, retirar as pessoas que invadiram um terreno lá, por exemplo, que também é poder de polícia, pode antes requerer a ordem judicial. Tá? Certo. Eu vou fazer um vídeo amanhã. Eu acho que antes das 2 horas eu vou fazer. Aí vocês dão uma olhada num vídeo onde eu vou ensinar uma técnica para você ficar bem calmo no dia da prova lá. Ficar bem tranquilo, tá? Dá uma olhada nesse vídeo. É um vídeo... Porque eu trabalho com direito há muitos anos, mas há 12 anos eu trabalho com hipnose, sabe? E eu tenho um outro trabalho, assim. Nessa pandemia, escrevi 5 livros aí. 2 de direito, né? Direito administrativo
e a Lei 8.112 de A a Z, o PNL para empreender, o hipnose do início à prática e mente reversa. Esses últimos 2 vai ser vendido agora em dezembro. Trabalho muito com o ser humano assim, nos últimos 12 anos. Dá uma olhada amanhã, eu acho que até as 2 horas eu consigo, tá? Nossa, professor, que legal! Eu já fiz curso também de PNL. Eu tenho formação internacional e fiz o livro chamado PNL para Empreender. Ai, que legal! Parabéns! Eu dou curso de hipnose para formação clínica, né? E dou palestras. Por exemplo, você mora aí em Caçador, eu não sei onde que você mora. Aí Eu você moro em organiza Curitiba. Hã? Eu moro em Curitiba. Não, então, eu vou começar a dar... É Roberta que está falando. Vai me acompanhando nas redes sociais, que é Ruth Tá. Vai ter palestra, vai ter curso, tem um monte de Ah, coisa. legal, legal. Eu curto muito, legal. É E bem a bacana. hipnose funciona mesmo. A mensagem Funciona. vai Não, direto lá funciona. para Não, o a sistema hipnose é límbico. antiga. A Sim, hipnose tem... sim. O documento mais antigo tem quase 3.000 anos de Que existência. legal. Eu tenho um canal chamado Hipnotarô, que entrou no ar há uns 2 meses. Ah, professor, põe no grupo Vou pôr. o seu Insta, suas redes sociais, aí a gente Vou pôr mesmo. acompanha. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Vou responder esses chats aqui. Não sei como é que responde isso, né? Aqui, tá aqui. Vou respondendo. Eu não tenho nenhuma caneta ou marcação. Já mandei lá no Também não. A Steph também não. O Felipe já achou. Só aparece escrita quando eu volto o slide. Beleza, não tem problema. A Stephanie também. Motivo. Motivo. Não entendi a palavra aqui. Acho que era referente à pergunta de antes. De antes, né? Tá certo. Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um canal que chama-se Rússio Ferraz, que tem lá aula no YouTube para direito, mas há 12 anos trabalho com essa parte da hipnose, PNL, linguagem corporal, fiz especialização, tudo, e leio o tarô desde os 15 anos de idade. Daí tem meu canal lá que eu vou deixar, meu canal novo, que chama-se Hipnotarô. Vou deixar no grupo já. Professor, daí Oi. você vai fazer um vídeo Vou. que daí a gente assiste para ajudar lá na hora da prova. É tipo uma indução, né? Uma indução. Aham. Verdade. Legal. Legal. Assim, ó. Só pegando os finais dessa aula para a gente bater um papo rápido, eu fiz a especialização o mestrado em psicanálise até. Não uso psicanálise para nível de conhecimento, né? Mas trabalho nos últimos 10, 12 anos, trabalho com hipnose, dando curso, dando palestra. Às vezes eu faço atendimento. Eu gosto mesmo de dar aula, sabe? Aham. E o tarô eu leio desde os 15 anos, mas nos últimos 5 anos eu comecei a ler comercialmente, né? Cobrando. Aham. Achei mais interessante até. Não sabia que tinha tanta gente. Mas tem meu canal Hipnotarô, que tem só 2 ou 3 vídeos lá, e semana que vem começa a entrar mais vídeos lá. Tá bom? Beleza, então, professor. Obrigada. A resposta da questão 19 é mérito. O Márcio vai estar disponibilizando para vocês o gabarito já. Eu pedi que ele segurasse até o final da aula. Então, tá bom, professor. Boa noite. Boa prova. Obrigada. Obrigada, prof. Obrigada. Bola para frente, tá? Obrigada, prof. Obrigado. Tchau, beijos. Obrigada. Coração para vocês. Beijo, abraço. De bom. Obrigada, boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau. Tchau.